Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Vitor, responsável pela disciplina de redação do Colégio Farias Brito, e estou aqui para fazer um breve comentário acerca da prova de redação que foi aplicada hoje na segunda fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Pessoal, seguindo a estrutura de prova das últimas duas provas de redação, a UES nos trouxe 3 propostas de redação muito bem contextualizadas, com 3 gêneros que julgamos simples. Chamo de simples, pessoal, porque são gêneros que são amplamente discutidos em sala. São gêneros que a UES já cobrou em outros momentos. Então, diferente do que ocorreu nas duas provas, do meio do ano e do final do ano passado, em que a UES trouxe gêneros um pouco diferentes, inclusive gêneros que ela nunca havia cobrado, aqui nós temos gêneros que já foram cobrados em outras provas da UES, então são gêneros sobre os quais o candidato com certeza já havia estudado, certo? Então, a prova de redação da UES nos trouxe o contexto da comemoração dos 50 anos dessa instituição educacional da Universidade Estadual do Ceará. Veja então que ela trouxe 3 propostas de redação e você escolheria uma das 3. O tema é o mesmo para as 3, mas com 3 gêneros diferentes. Veja, pessoal, que a proposta de número 1 diz que você é um estudante pré-universitário que foi convidado pela UES para escrever uma carta aberta endereçada ao Conselho Universitário, que tem representação de professores, estudantes e servidores da UES, destacando os motivos pelos quais você sonha em estudar na UES. Essa carta será publicada no site e nas redes sociais da escola. Vamos lá, é importante você entender o contexto desse texto, identificando algumas informações. Primeiro, quem é você, autor do texto? Você é um estudante universitário. Isso significa que você pode escrever o texto em primeira pessoa, podendo ser em primeira pessoa do plural, já que você está representando o grupo de estudantes universitários. Depois a gente encontra o gênero, carta aberta. A carta aberta, pessoal, é um gênero que tem uma estrutura fixa, que já foi cobrada em outros momentos da UES, certo? A UES já cobrou em outros 2 momentos a carta aberta, então é uma estrutura que já foi testada, que nós discutimos bastante em sala, então com certeza o aluno domina. É interessante lembrar que a estrutura da carta aberta é diferente da estrutura das cartas convencionais, né? A carta convencional começaria com local e data. A carta aberta começa com o título, né? Poderia ser Carta aberta ao Conselho Universitário, carta aberta em homenagem à Universidade Estadual do Ceará, certo? Se você quiser, pode colocar um vocativo, isso não é obrigatório. Ele coloca o seu interlocutor, é o Conselho Universitário, né? Então, ilustres membros do Conselho Universitário. Mas mesmo não colocando o vocativo, você tem que fazer a interlocução dentro do corpo do texto. Corpo do texto esse que é argumentativo. Então tem que ser estruturado com introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante perceber a finalidade do seu texto. A finalidade do seu texto é destacar os motivos pelos quais você sonha em estudar na UES. Então você vai apresentar aspectos positivos. Aspectos esses, pessoal, que a própria prova lhe dá. Então veja que no contexto inicial, a prova de redação, ela fala sobre a UES ter um significativo para a formação de profissionais. Ela tem a questão da pesquisa, da extensão universitária. Então você pode trabalhar aspectos como você ter o sonho de estudar na UES por ser uma instituição de excelência premiada, estar sempre nas primeiras colocações de rankings internacionais, pelo fato de a UES fazer uma ótima formação profissional, então você vai ter maior capacitação para se inserir no mercado de trabalho, porque você tem interesse em realizar pesquisas e a UES é pioneira em várias pesquisas acadêmicas. Então, você pode elencar 2, 3 aspectos que justificam por que você quer estudar nessa instituição. Então, seria uma argumentação mais positiva, apresentando aspectos positivos da UES para os quais você tem interesse. Lembrando que ao final você tem que colocar local e data, certo? O local e data é a parte estrutural obrigatória. Antes dele, se você quiser, pode colocar uma saudação, respeitosamente, cordialmente, e se quiser pode assinar. Claro que nunca assinar com o nome próprio, né? Ele diz que você é um estudante pré-universitário, então você poderia assinar dessa maneira. Ao final, colocar local e data, certo? A proposta de número 2 nos traz o gênero que mais caiu na UES até hoje, o artigo de opinião.
A gente sabe que no passado a UES gostava muito de cobrar artigo de opinião, há algumas provas ele não vinha sendo contemplado, então ele volta aqui a aparecer em uma das propostas de redação. Certo? Lembrando que o artigo de opinião é um gênero jornalístico, né? A gente reforçou muito nas nossas aulas que na prova do meio do ano a UES cobrou 2 gêneros jornalísticos, a notícia e a entrevista. Então ela poderia trazer outros gêneros jornalísticos e o artigo de opinião foi um dos que nós citamos por ser o gênero que a UES mais cobrou até hoje. Não dava para ir à prova da UES sem saber fazer um artigo de opinião, certo? Então é um texto argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, um texto pessoal, é nesse quesito que ele se diferencia da dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa é impessoal, escrita em terceira pessoa, já o artigo de opinião é um texto pessoal, escrito em primeira pessoa. É um texto que vai ser publicado no jornal, por isso tem que usar aquela linguagem simples, clara, acessível, mas mantendo a norma culta da língua portuguesa, certo? Veja que ele pede para você escrever um artigo de opinião destacando o papel da UES no desenvolvimento educacional, científico, tecnológico e cultural do Estado do Ceará e no fortalecimento da democracia. Veja, pessoal, que você pode trazer aspectos que são listados nos textos motivadores. Nós temos um texto motivador, que é um editorial, é um texto parecido com o artigo de opinião, que também faz essa questão da homenagem, né? Veja que no texto motivador, ele fala que o jornal O Povo, ele parabeniza a instituição. Então veja que você, no seu artigo de opinião, também está fazendo uma homenagem ao UES. Então isso aqui também pode aparecer no seu texto. Então na introdução você faz uma contextualização sobre essa universidade, podendo trazer até informações que estão nos textos motivadores, dados que estão nos textos motivadores que mostram a grandeza dessa instituição. No desenvolvimento você vai trabalhar a importância, mostrando como a UES tem um grande centro de desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, possibilita o acesso à educação, então isso ajuda na diminuição das desigualdades socioeducacionais, das desigualdades econômicas. Então nós temos aqui um grande papel no desenvolvimento educacional, científico, tecnológico e cultural, esse seria um argumento, e o outro argumento seria a questão do fortalecimento da democracia. Você poderia falar da diminuição das disparidades socioeconômicos educacionais, certo? E no parágrafo de conclusão, você vai parabenizar o UES pelos seus 50 anos. Já a proposta de número 3 nos trouxe uma crônica. Pessoal, fazia muito tempo que a UES não cobrava crônica. É um gênero que ela já cobrou no passado, pessoal. Para vocês terem noção, a UES cobrou crônica há mais de 10 anos. Então veja que nós temos aqui um gênero jornalístico da tipologia, da sequência textual narrativa, que também segue essa mesma linha de raciocínio. Em nossas aulas, pessoal, anteriores ao UES, nós citamos a importância de você estudar artigo de opinião, editorial, crônica, carta do leitor, carta aberta, todos gêneros publicados em veículos de comunicação. Os tipicamente jornalísticos, como o artigo de opinião e a crônica, e a carta aberta, um gênero já cobrado, publicado principalmente nas mídias digitais. Então, nós contemplamos muito bem esses gêneros nas nossas aulas de véspera à prova de redação da UES. Veja que ela pede para você escrever uma crônica em que você aborde uma situação inusitada, interessante ou emocionante de que você tenha participado no espaço dessa instituição. Veja que a crônica é um texto escrito em primeira pessoa, você vai partir da narração de um fato que você vivenciou ou que você presenciou. Esse fato desencadeia em você uma reflexão sobre algo. No caso aqui, por exemplo, poderia ser uma reflexão sobre a concretização do seu sonho de se formar na UES. Então veja que é um texto narrativo reflexivo. Agora é interessante perceber que a crônica ela parte de um fato narrado. É um texto que vai ocorrer em alguns minutos, em algumas horas. Veja que ele pede para você narrar uma situação. É um único fato narrado. Então não é interessante você fazer um texto que temporalmente se estende demais. Não é um texto que vai ocorrer durante alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Não. É um texto que ocorre em alguns minutos. É um fato que se desenrola em algumas horas.
Então, uma estrutura narrativa com começo, meio e fim, em que você tem muita liberdade para narrar o que você quiser, desde que isso tenha relação com a concretização do seu sonho de se formar na Universidade Estadual do Ceará. Então, pessoal, nós ficamos muito felizes quando vimos a prova de redação da UES, porque diferente do que ocorreu no meio do ano, quando ela nos surpreendeu com gêneros que nunca haviam sido cobrados, ou com gêneros que há muito tempo não haviam sido cobrados, aqui temos contemplados gêneros que foram amplamente trabalhados nas nossas aulas de redação durante o ano e principalmente reforçados, revisados por nós nas aulas da semana de véspera. Pessoal, na sexta-feira nós demos uma aula e gravamos essa aula veiculada a vocês, em que nós falamos sobre o artigo de opinião, a crônica e a carta aberta. Eu listei alguns gêneros que você precisava revisar nessa reta final, citei a importância de revisar os gêneros jornalísticos e, dentre eles, citamos o artigo de opinião, a crônica e a carta aberta. Então, se você seguiu esses princípios que nós direcionamos nas nossas aulas, com certeza você fez uma excelente prova de redação.